Capítulo 481 Batalha no meio da cidade. Vendo o rosto do jovem que acabara de matar várias pessoas inocentes, o coronel Adams arregalou os olhos e reconheceu o canalha que o havia enganado no centro correcional de Long Bay. Vendo que seus instintos estavam certos, este homem avançou em direção a Vicente enquanto uma arma em forma de tridente se formava em uma de suas mãos. "Seu bastardo! Eu vou te matar!" Ele gritou enquanto saltava sobre Vicente, fazendo com que seus 4 pentagramas aparecessem enquanto muitas distorções espaciais apareciam na área circundante. Armas semelhantes ao tridente de prata nas mãos de Adam apareceram, emitindo sensações poderosas que poderiam fazer os acólitos desmaiar. 2 dos 3 soldados da família Mazante desmaiaram quando Adams exibiu seu poder, enquanto o terceiro permaneceu de pé, vestido com a versão 1.0 da armadura robótica. "Bastardos! Moram!" O soldado puxou um revólver de seu depósito e apontou-o para os soldados que estavam com Adams. Bang! Quando soou o primeiro tiro, Adams estava atacando Vicente, mas não só ele, mas todos os demais voltaram os olhos para o soldado real atingido pelo primeiro tiro. Aquele era um mago de baixo nível, enquanto o homem da família Mazante que atacou era apenas um acólito de nível 4. Ao não ver a cabeça de um de seus homens na altura do pescoço do homem, Adams abriu a boca em espanto, quase perdendo o foco na batalha. Shelby viu isso e começou a suar frio, percebendo que ela mesma estaria em grave perigo se não se juntasse à luta. "Merda!" Ela gritou enquanto sacava sua própria arma, já mirando nos poderosos inimigos ao seu redor. Vicente já havia matado os 9 transeuntes nas proximidades. Com a queda do primeiro soldado real, havia 6 magos, e Adams partiu para eles eliminarem. Embora estivessem em menor número neste conflito, não estavam em desvantagem. Bang! Ao soarem os tiros dos aliados de Vicente, bonecos de terra dispararam contra Adams, enviando balas que o homem não conseguiu desviar ou defender. "Peguei vocês!" Vicente murmurou ao ver o homem atingido por 3 balas, uma em uma das pernas e outras 2 nas costas. "Sua força é muito grande, tanto que não consegui manipular muito os metais em suas células. Mas agora posso colocar algo meu em você." O terceiro pentagrama de Vicente brilhou intensamente enquanto o elemento relâmpago daquelas balas se intensificava para eletrocutar Adams. Em meio ao choque desse homem, ele sentiu algo mais ao ver o ambiente se distorcer, como se de repente tivesse ficado muito bêbado. Droga! Ele percebeu o problema que estava enfrentando ao sentir sua parte mental sendo rapidamente corroída pela habilidade de seu oponente. Com o primeiro erro desta luta, Adams sentiu o poder da terceira habilidade de Vicente, que não era nem um pouco mais fraca que a quarta habilidade deste soberano. Um ataque mental pode ser fatal para alguém em combate. Se alguém não tivesse habilidades muito superiores, seria impossível lutar em 2 frentes, mental e física. Nesse caso, o guerreiro teria sua mente gravemente ferida tentando se proteger fisicamente, ou teria seu corpo mortalmente ferido tentando proteger suas mentes. De qualquer forma, ter a mente atacada era terrível e poderia significar a morte. Adams sentiu isso na prática. Enquanto seus últimos homens já haviam caído nos arredores de Shelby e do soldado de armadura robótica, Adams sentiu como se tivesse sido subitamente isolado da realidade. Ele perdeu o controle de seu corpo enquanto tentava proteger sua mente da destruição. Mas ao fazê-lo, tornou-se vulnerável a Vicente, dando ao jovem espaço para manipular armas de metal em direção ao peito do soberano. Vicente já poderia ser considerado um ferreiro de terceiro estágio, embora não possuísse tal credencial. No momento em que ele formou uma espada grande, ela já poderia ser considerada um artefato de terceiro grau, não muito longe do 4º ano. Cortou o ar, fazendo um som distinto enquanto voava em direção ao coração de Adam. O soberano não mostrou reação quando caiu do céu. Assim que Vicente fez o movimento final com sua lâmina, ela penetrou facilmente no corpo de Adams, perfurando-o bem no coração. Fim do capítulo. Capítulo 482 Lidando com o inimigo. No momento em que a espada de terceiro grau perfurou o coração de Adam,
ele sentiu o erro que havia cometido e voltou sua atenção para a realidade, pois uma ferida mortal estava incrustada não apenas em seu corpo, mas também em sua mente. Ele não conseguia dizer nada porque sua fala estava prejudicada e até mesmo sua capacidade de pensar estava gravemente prejudicada. Mas quando sentiu algo enfiado em seu peito, ele entendeu o que havia acontecido e percebeu que morreria nas mãos de um mago de alto nível. Ele não tinha muito tempo. Com o coração perfurado por uma lâmina, ele perderia a consciência em não mais que 5 segundos. Morte. Isso foi tudo que ele conseguiu pensar ao ver imagens de Vicente se aproximando dele com uma arma em forma de tridente nas mãos. Vicente tinha uma expressão neutra, sem ódio, mas também sem motivo para sorrir. Você perdeu. Essas foram as últimas palavras que Adams ouviu antes de Vicente mover o grande e afiado tridente em suas mãos e decepar a cabeça deste soberano da terra. Assim morreu este coronel do exército real. Sopro. Enquanto a cabeça de Adams rolava pelo chão, o soldado de Shelby e Vicente suspirou e olhou para a bagunça que haviam feito. Havia 17 corpos brutalizados e 2 homens inconscientes no local, além deles, é claro. A rua foi devastada e alguns dos edifícios circundantes foram danificados pelos restantes ataques dos envolvidos no conflito. Mesmo que a batalha inteira não tenha durado muito, vários magos e até mesmo um soberano lutaram lá. Com os ataques que erraram seus alvos, muitos edifícios a algumas dezenas de metros de onde Vice estava foram danificados. O que fazemos agora? Shelby perguntou, preocupada com o que tinham acabado de fazer. Eles não apenas iniciaram um confronto com as forças reais no meio da cidade, em plena luz do dia, mas também deixaram um local cheio de evidências do que acabaram de fazer. Era impossível fazer isso com o grau de eficiência que ele precisava para escapar dos problemas, então ele alterou o ambiente apenas para o básico antes de colocar a máscara novamente e desaparecer com os corpos dos mortos. Ao parar de manipular a luz ao seu redor, pessoas próximas viram César Mazzanti se afastando do local que estava completamente escuro até poucos momentos atrás. O que aconteceu? Alguém se perguntou ao ver César voando para longe e os arredores daquele lugar escuro parecendo bastante estranhos. Enquanto Vicente saía para resolver os seus últimos planos, os soldados da sua família não sabiam o que se passava e as consequências do incidente de hoje. Aqueles em Milford logo saberiam da batalha de Vicente com um soberano, mas alguns membros da família levariam dias ou semanas para descobrir. Esse foi o caso dos soldados do segundo estágio da família que se dirigiam entre Milford e Martel Village. Numa carroça da família Mazzanti, 6 soldados moviam-se silenciosamente ao longo da estrada de terra à sua frente, alguns conversando, outros vigiando. Enquanto isso, não muito longe desses homens que iam à Vila Martel acertar as coisas para Vicente, uma pessoa de capuz verde subiu no galho de uma árvore e observou essas pessoas. Mais alvos para mim. Esse cara, um mago de alto nível, pensou consigo mesmo enquanto um sorriso maligno se formava em seu rosto, sentindo que poderia derrubar mais alguns homens de seu grande inimigo, César. Quando o grupo de soldados da família Mazzanti estava prestes a ultrapassá-lo, ele ativou uma armadilha próxima. Ele cortou árvores na frente e atrás do grupo naquela única carroça. Assim que viu os 6 homens da família Mazzanti descerem da carroça, Nash, o ex-líder da facção O Sem Rosto, apareceu na frente dos soldados de Vicente. O chão à sua volta congelou quando os homens de Vicente compreenderam rapidamente que esta pessoa era responsável pelas recentes mortes dos soldados da família. Enquanto esses homens, em sua maioria de nível 3, pegavam suas armas, um deles deu alguns passos à frente e olhou para Nash com uma expressão séria no rosto. Você é o inimigo que tem nos assediado ultimamente. E se eu estiver, o que? O que você vai fazer? Nash perguntou, querendo ver o que esses meros acólitos fariam. As armas da família Mazzanti ainda não poderiam machucá-lo, então ele não estava preocupado. Você vai morrer. Um soldado que havia perdido seu irmão para Nash nas últimas semanas gritou enquanto corria para seu oponente. Enganar. Fim do capítulo.
Capítulo 483 O poder da armadura robótica. Enquanto ria do homem correndo em sua direção, Nash viu a armadura ao redor do homem mudar, com novas peças crescendo para cobrir as partes descobertas do corpo do soldado. Em um único segundo, a armadura do soldado cobriu todo o seu corpo, revelando uma bela armadura dourada com uma estranha mana emanando dela. O homem que a usava era apenas um acólito de nível 3, mas a pressão da armadura não era menor que a de um mago de nível médio. Mas não poderia ser de outra forma. Essa era a versão 3.0 da armadura robótica de Vicente Benson, a versão mais avançada que Vice havia feito quando era um mágico de nível médio de terceiro estágio. Como o objetivo da armadura era imitar os poderes de Vicente, ela naturalmente tinha uma pressão e capacidade de luta semelhantes às de um mago de nível médio. Nash percebeu isso imediatamente quando sentiu a velocidade do noviço aumentar instantaneamente quando a armadura terminou de cobrir seu corpo. Quando uma luz azulada apareceu nas órbitas oculares da armadura, Nash sentiu um raio se formar nos dedos do soldado ao se aproximar dele e apontar uma das mãos para seu peito. Merda! Os 3 pentagramas de Nash apareceram ao seu redor enquanto ele imediatamente circulava sua mana por todo o corpo. Ele já havia lutado contra um soldado masante com uma armadura como essa antes. Ainda assim, aquelas armaduras eram uma versão muito mais simples e fraca do que a do homem que o atacava agora. Sem subestimar seu oponente, Nash formou seu cubo de gelo enquanto se preparava para contra-atacar. Mas antes que pudesse fazê-lo, sentiu os efeitos dos poderes de César sobre o soldado, algo terrível. Merda! É como se esse bastardo estivesse parado na minha frente. Ele percebeu o quão semelhantes os poderes desta armadura eram aos do próprio César, enquanto seu coração batia mais rápido. Devo fugir? Ele pensou, mas enquanto ele pensava isso e era atacado por um raio, os 5 homens restantes do grupo entraram em ação, disparando suas armas de diversas direções. Nash percebeu isso e colocou uma expressão ainda mais feia no rosto. Quase me esqueci desses vermes. Ele se esquivou de algumas balas vindo em sua direção, incapaz de correr imediatamente. Quando os primeiros tiros da nova onda de ataques o atingiram, ele uivou de dor ainda mais ao sentir as balas perfurando seu corpo superficialmente. Eram balas especiais das armas mais avançadas da família. Quando atingissem seus alvos, eles desencadeariam choques elétricos capazes de fritar até mesmo magos de baixo nível. Nash convulsionou de dor sob o ataque desses homens enquanto o soldado de armadura especial fazia seu ataque final, saltando alto e depois usando uma grande espada nas mãos. Morrer! Ele gritou ao cair sobre o corpo de Nash, atacando impiedosamente o peito do homem. Uau! Um corte profundo apareceu no peito de Nash, e o homem finalmente parou de tremer e gritar de agonia. Com o peito cortado na altura do coração, Nash parou de respirar e foi morto por um mero acólito. Seu objetivo era vingar-se de César e, finalmente, destruir a família Mazante. Mas ao prosseguir os seus planos de vingança, tudo o que encontrou foi a morte. Poucos saberiam como esta famosa figura da província de Scott morreu. Mesmo assim, em breve, Vicente e seus companheiros compreenderiam a verdadeira identidade e motivações do matador de lenha. Com esta morte o problema desta família foi resolvido. Pegue o corpo e os pertences dele. Vamos voltar para Milfall, o soldado com armadura robótica disse enquanto tirava a armadura, cansado demais para carregar o peso dela. E a nossa missão na Vila Martel? Um dos soldados perguntou. Esqueça isso. É mais importante voltarmos para a cidade e contarmos ao nosso líder o que aconteceu. Isso vai tirar um peso dos ombros dele e nos garantir algum reconhecimento. Os homens não discordaram e rapidamente recolheram o corpo e os pertences de Nash. Em breve, eles estariam derrubando as árvores no caminho de volta para Milfall, abrindo caminho para o retorno à cidade. Horas depois, chegariam a Milfall em circunstâncias muito diferentes das que haviam partido no dia anterior. Mudanças drásticas estavam para ocorrer em Milfall, e a mera notícia da queda de Nash não traria muita alegria ou alívio para a família. Era hora da família forjar seu próprio fim e deixar Milfall para sempre.
Fim do capítulo. Capítulo 484. A queda da poderosa família Mazanti. 1. 2 dias após a morte de um soberano em Milfol. Um novo dia amanheceu em Milfol, mas uma nova situação surgiu no meio da noite, trazendo novas mudanças para a cidade ao amanhecer. Enquanto as famílias em grande parte da cidade descansavam, os soldados reais cercavam a antiga propriedade Mazanti. Enquanto alguns curiosos olhavam na direção da propriedade agora em chamas, os soldados guardavam a área, alguns esperando que as chamas se apagassem antes de entrar nela. Outros observaram os muitos sinais de batalha na área, bem como os corpos de vários homens com máscaras no rosto e armas de fogo nas mãos. Quem imaginaria que algo assim aconteceria? Cora, a comandante do batalhão local do Exército Real, comentou com seu grupo enquanto olhava estranhamente para a cena diante dela. Foi bem merecido. Um acólito nível 5 disse para a mulher um passo à frente dela. Esta família desafiou muitos poderes dominantes e se meteu em muitos problemas. César, em particular, era um bastardo que não deveria ter recebido o dom da vida. Cora olhou de soslaio para o soldado, sem duvidar que tudo aquilo era merecido. Pessoas como César viviam no limite. Morrer repentinamente ou até perder tudo era fácil. Ainda assim, ela se sentiu desconfortável com tudo isso. Até poucos dias atrás, a família Mazanti estava muito bem, com seu número crescendo e sua força melhorando. Mas algumas horas atrás, várias batalhas envolvendo familiares foram flagradas em torno de Milfol, até que um grande conflito eclodiu no prédio em frente aos soldados reais. O exército ainda não tinha números exatos. Ainda assim, o pessoal desta força real já havia estimado pelo menos 100 mortes na noite anterior. Uma mulher de nível 5 disse a Cora: "Comandante, temos que ter cuidado. Não sabemos se César ainda está vivo. Temos que começar a procurar e, se alguém o encontrar, devemos eliminá-lo imediatamente." Seu conselho faz sentido, mas por que deveríamos eliminá-lo? Do ponto de vista da lei, César não merece ser caçado pelo exército. Cora disse enquanto olhava nos olhos da mulher. Se for esse o caso, então talvez não haja sobreviventes. E mesmo que haja, eles provavelmente estão fracos ou correm tanto perigo que não podem se dar ao luxo de se preocupar com essas moedas. Cora comentou com um suspiro, sem saber se isso era bom ou ruim. Vou mandar uma carta para Nova para conversar sobre isso. Ela está lidando com César Mazanti há mais tempo do que eu. Ela pode ser capaz de me dar alguma orientação. Cora fechou os olhos, tentando ignorar o cheiro de cinzas e carne humana queimada deste prédio. Enquanto isso, na sede do Sindicato Escarlate, os homens desta facção do submundo local já estavam em movimento, procurando tirar vantagem da queda da família Mazanti. Ao contrário dos soldados reais, os líderes deste grupo tinham contratos com César, algo que lhes poderia informar a situação vital do homem. Os contratos mágicos podem indicar a situação vital das partes envolvidas, pois quando uma das partes morre, as outras podem sentir o fim da sua obrigação de cumprir as promessas do contrato. A destruição das folhas do contrato também teve esse efeito, embora não exonerou completamente as partes das suas obrigações. A parte que destruiu o contrato ainda teria que cumprir as suas obrigações, mas a outra parte estaria livre. Essa foi uma medida de segurança para garantir que as pessoas não destruíssem intencionalmente os acordos mágicos. Como resultado, a parte que destruiu os contratos geralmente não ganhava nada. De qualquer forma, quando os líderes do Sindicato Escarlate perceberam que estavam livres de suas obrigações referentes ao contrato com César Mazanti, logo comemoraram a morte de seu último líder. Depois de ordenar que seus homens assumissem o controle dos negócios da família Mazanti e procurassem sobreviventes daquela casa, os homens mais fortes do Sindicato Escarlate comemoraram na sede de seu grupo. Agora, 5 homens dos níveis 4 e 5 bebiam em um grande salão onde mulheres seminuas dançavam para eles enquanto outras faziam massagens, alimentavam ou faziam outras coisas. Hahaha, eu não esperava que uma Mazanti família cair de repente.
disse um dos acólitos, muito feliz com a queda de seus antigos líderes. Agora é hora de assumirmos o controle de Milfol. A família Mazanti nos fez o favor de eliminar toda a concorrência local. Agora, tudo o que precisamos fazer é colher os frutos que César semeou. O mais forte do grupo, seu novo líder, disse em alto e bom som. Então, o mais moderado desses homens perguntou: e se os membros de alto escalão da família Mazanti sobrevivessem? César está morto, mas só o delegado Point poderia nos eliminar. Não se preocupe com isso, Pike. Tenho informações de que o basilisco e o vice. Foram encontrados mortos em Crowwoods por um grupo do Templo do Despertar há alguns minutos. Não sobrou ninguém para nos ameaçar. Fim do capítulo. Capítulo 485 A queda da poderosa família Mazanti 2. Minutos antes, no Templo do Despertar local. Então foi isso que aconteceu, mestre assistente do templo Sim murmurou enquanto ele terminou de ouvir da sagrada devota Borne sobre o que ela e seu grupo encontraram em Crowwoods há uma hora. Layla ficou na frente do líder do templo local, olhando por uma das janelas do escritório desse homem enquanto fazia seu trabalho de relatar o que havia acontecido. E onde estão seus corpos? O corpo de César Mazanti é precioso para nós. Sim disse, curioso para saber a verdadeira identidade do homem e para dar à sua organização a chance de estudar alguém tão talentoso. Quando um mago morria, sua gema mágica e seus pentagramas se cristalizavam em seu ser, deixando vestígios do que eram em vida. Através de estudos de autópsia dos corpos dos mágicos, muito poderia ser aprendido sobre a forma mágica, o potencial, o talento de um determinado indivíduo e muito mais. Mas Layla iria decepcionar este homem. Em lugar nenhum, ela disse. Quando meu grupo e eu chegamos lá, seus corpos tinham acabado de ser consumidos pelas chamas. César, seu braço direito e o basilisco morreram sem deixar corpo, subordinados de estágio da família Mazanti. Sim suspirou ao ouvir isso, mas não suspeitou de nada. Era comum que os inimigos destruíssem os corpos dos seus oponentes em situações como esta. É uma pena. César era um verdadeiro monstro. Ele comentou enquanto fechava os olhos. Layla olhou de soslaio para Sim, mas não discordou. Na verdade, ele estava. Quem mais teria planejado tudo o que ele fez? O maldito Vicente queimou mais de 10.000 moedas de ouro esta noite para forjar a queda da sua família. De qualquer forma, pretendo partir para Salt Star City ainda hoje. Espero que você não precise de mim para mais nada. Layla disse enquanto se virava e olhava nos olhos de Sim. Você já está saindo? Agora? O homem ficou surpreso porque pensou que ela iria pelo menos tentar ajudá-los a investigar a situação que acabara de acontecer. Funcionou, disse Molly enquanto balançava a cabeça em aprovação. Vicente conseguiu encenar uma grande luta. Ele usou suas habilidades para controlar um grupo de homens para encenar batalhas por toda a cidade e depois travou uma grande batalha em seu antigo quartel-general. O templo local já está se espalhando, é apenas uma questão de tempo até que a comandante Cora encerre o caso. Shelby suspirou com a notícia, aliviada porque a morte da família Mazanti parecia verossímil. E Vicente? Ele já está fora da cidade. Ele e alguns homens estão acampando em Crowwoods. Eles vão esperar 7 dias e então se juntarão à família Fuller para partir para Salt Star City como planejado. Molly respondeu. Agora que Vicente planejou a queda da família Mazanti, seria arriscado para ele continuar a viver em Milfol. Continuar nesta cidade poderia comprometer tudo o que ele havia forjado naquele dia. Então, ele seguiu em frente com seus planos de partir para Salt Star City. Entendo. Assim é melhor, ela disse, sentindo-se um pouco triste com o resultado de tudo isso, mesmo tendo conseguido o que planejaram até agora. Ela teria preferido que Vicente ficasse em Milfol até o final do ano, quando Nina faria 10 anos e seria hora de eles deixarem a cidade para sempre. Ela gostou do relacionamento com Vicente e sentiu que estava crescendo mais rápido com ele. Infelizmente, o incidente anterior com o Sovereign Adams tinha um grande potencial para causar problemas mortais para todos eles.
Com esta última encenação, os investigadores da morte de Adams teriam um suspeito morto para perseguir, o que daria a todos uma boa chance, incluindo Shelby. Já era tarde demais para pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes, e Shelby só estava arrependida e preocupada com as coisas que teria que fazer dali em diante. Todos os homens Mazante do nosso grupo desapareceram? Shelby perguntou. Sim, apenas os antigos membros da família Staples e os novos recrutas estão conosco agora. Molly respondeu. Bom, ficaremos enfraquecidos por um tempo, mas nosso título de visconde está seguro. Vamos nos concentrar em manter nossa posição por enquanto. Quando Vicente se estabelecer em outro lugar e recuperar o controle de Milford, retornaremos com nossos planos para ganhar o título do conde. Sim, senhorita. Fim do capítulo. Capítulo 486 A queda da poderosa família Mazante 3. Mais tarde em Milford, rumores já circulavam pela cidade, desde as mais humildes tavernas locais até as academias locais. Nina estava começando seu último ano na academia, onde estudava desde que chegou em Milford, e soube da queda da família Mazante por seus colegas de classe assim que chegou à academia esta manhã. Suspeitando que seu irmão fosse César Mazante, ela ficou naturalmente preocupada quando soube do incidente na noite anterior. Depois de conversar por alguns minutos com seus colegas, ela saiu correndo da sala de aula e foi até a sala do diretor, já ciente de que o diretor tinha algum tipo de favoritismo por ela. Ao chegar ao escritório, percebeu que estava certa em algumas de suas teorias e ficou ainda mais preocupada. TSK, tire essa garota daqui. O diretor, que havia sido escolhido pelo grupo de Vicente para substituir o ex-líder da academia, disse em tom irritado ao ver a garota que foi obrigado a favorecer nos últimos meses. Ele havia recebido favores de César para favorecer a irmã de um aliado de Dom Mazante e alguns funcionários da academia que também eram parentes da família Mazante. Mas agora que César estava morto, ele não precisava cumprir as suas antigas promessas. Um dos guardas do diretor agarrou Nina por um dos pulsos e a carregou para fora do escritório enquanto o diretor gritava ordens para seu grupo. Já que aquele maldito César caiu, não vamos mais favorecer seus amigos. Diga aos guardas da garota para deixarem minha academia imediatamente. Ele disse em voz alta. Enquanto isso, Nina ouviu as palavras do diretor enquanto era arrastada para fora do escritório, com os olhos lacrimejando. Depois de várias experiências e investigações próprias, ela sentiu que César e Vicente eram a mesma pessoa. Se César estivesse morto, seria um péssimo sinal para ela. River concordou, pois mesmo que Vicente ainda estivesse vivo, era improvável que voltasse a operar em Milford. De qualquer forma, estou grato a você, Vicente. Você salvou meu irmão e eu de nossas dívidas e nos permitiu crescer. Isso foi o suficiente para nós. Espero que você consiga atingir seus objetivos e ter uma vida boa. River pensou enquanto olhava pela porta de sua taverna, não sendo tão egoísta a ponto de pensar que César deveria se arriscar por ele até o fim. Foi uma pena o que aconteceu, mas ele já havia utilizado bastante os serviços de César. Enquanto isso, em Crowwoods, Vicente, Rory, Bart e Sarah estavam agora escondidos em uma grande caverna na floresta, esperando o momento certo para ir para Salt Star City. Por mais que a noite anterior tenha sido uma ótima apresentação para o grupo, eles trabalharam muito para que tudo desse certo e precisavam descansar agora que tudo estava resolvido. Mas enquanto se sentavam ao redor da fogueira, os 4 principais nomes da família estavam naturalmente preocupados com seu desempenho e se conseguiriam ter sucesso em seus planos. Eu me pergunto como estão as coisas na cidade. Rory perguntou. Não havia como eles saberem a resposta exata. Todos os homens da família Mazante, exceto a família Fuller, haviam deixado a cidade na noite anterior. A maior parte da família foi para as 2 cidades onde os exércitos da família já trabalhavam, enquanto 2 grupos foram para Salt Star City e o outro para Martell Village. O grupo que ia para Salt Star City era o que ficaria ao lado de Vicente e comandaria a família quando chegassem à maior cidade da província.
Não havia necessidade deles ficarem para trás com aqueles 4, então eles já estavam a caminho. Quanto ao grupo que ia para a Vila Martel, ele prepararia as pessoas de lá para as novas circunstâncias da família e depois seguiria os planos de expansão anteriores de Vicente. Embora estivessem saindo de Milfol, os planos de expansão em toda a província permaneceram os mesmos. Na verdade, nem mesmo Milfol estava fora dos planos de Vicente. Por enquanto, a cidade permaneceria livre e provavelmente cairia sob o controle do Sindicato Escarlate. Mas assim que a poeira baixasse, Vicente pretendia enviar alguém para assumir o controle daquele grupo e retomar o negócio local. Desta vez, ele seria a mão escondida nas sombras, manipulando diversos fantoches por toda a província. Vicente disse a Rory: imagino que a cidade deva estar bastante agitada agora. Mas não vamos pensar muito sobre isso. Fizemos o que nos propusemos a fazer com maestria. Agora, tudo o que podemos fazer é esperar. Se não houver soldados de quando o reino chegar até nós nos próximos 3 dias, poderemos continuar nossa jornada. Fim do capítulo. Capítulo 487. O preço a pagar. Vicente olhou para Rory e Sarah e disse: vamos ficar aqui em silêncio. Acho que nossas chances são boas, mas vamos ter cuidado. De qualquer forma, não podemos voltar para Milfol depois de hoje. Agora teremos que encontrar novas pessoas para nos representar lá. Sarah perguntou a ele: quando faremos isso? Se esperarmos muito, outros assumirão o controle do que é seu. Eu sei, o Sindicato Escarlate provavelmente já está fazendo isso. Vicente sorriu amargamente, sabendo que este grupo não era confiável. Mas eles não são capazes de reunir magos em pouco tempo. Além disso, temos Shelby em Milfol, então nossas chances de recuperar o que perdemos hoje são altas. E então recuperaremos o controle de tudo. Até então, nos estabeleceremos em Salt Star City e tomaremos cuidado. Por mais que tenhamos fingido nossas mortes, não poderemos aparecer em público ou exibir nossas habilidades, um tempo. Eu sei, ela disse com um suspiro. Vicente continuou: assim que chegarmos em Salt Star City, cuidarei da família na cidade, e você, incluindo Bart, cuidará de nossas facções afiliadas. Os 3 aceitaram facilmente esta ordem até que Rory pensou em um problema e fez sua pergunta. E as armas da família? Deixamos muitas delas para trás. Até o pessoal do Sindicato Escarlate sabe fazer alguns modelos básicos. Vicente viu a preocupação nos olhos do amigo e suspirou. Teremos que abrir mão da exclusividade do que temos se quisermos continuar a operar com nossas armas. Já dei permissão a Lucas para fabricar e vender armas de fogo em Milfol em nosso nome. Ponto. Parecerá o velho ferreiro da família que sobreviveu à queda e decidiu começar a vender armas de fogo. Mas, na calada da noite, ele estará agindo em nosso nome, protegendo o futuro das armas de fogo e repassando os lucros da operação para nós. O plano de Vicente era simples. Se a família Mazante, especialmente César, tivesse caído, seria razoável pensar que as armas desapareceriam. Além das armas deixadas para trás, nenhuma nova deverá surgir no mercado. Se o fizessem, poderiam surgir suspeitas sobre a verdadeira queda de César. Mas Vicente não queria ficar impossibilitado de usar as suas armas. Por mais que ele pudesse produzir algo melhor, esses dispositivos poderiam fazer uma grande diferença nas mãos de magos fracos. Para continuar usando suas armas sem maiores problemas, Vicente deixou Lucas para trás para fazer o que acabara de dizer. Mas enquanto ouvia os soluços e as perguntas de Nina, a loira que havia terminado sua meditação suspirou ao perceber o problema. Nina, do que você está falando? O que seu irmão tem a ver com César e a família Mazante? Ela perguntou ao ver Nina entrar na sala de treinamento. Tudo. Acho que você está mentindo para mim, e César é meu irmão. Nina disse enquanto seus olhos estavam vermelhos. Eve abriu a boca em estado de choque ao ouvir isso. Como ela descobriu? Mas ela não queria confirmar as teorias de Nina. Esse era o trabalho de Vicente. Não seja boba, Nina. Seu irmão e César são 2 pessoas muito diferentes.
Ela sorriu enquanto gesticulava. E seu irmão está bem. César morreu esta manhã, mas Vicente está muito bem. Como você pode ter certeza? Nina perguntou, pensando que talvez Eve estivesse errada. Eva disse, simples, eu tenho um acordo mágico com Vicente, sua boba. Se alguma coisa acontecesse com seu irmão, eu sentiria minhas obrigações para com ele desaparecerem. Mas ainda posso sentir a estabilidade do meu acordo com ele, então está tudo bem, Nina. O quê? Mas César não morreu? Nina parou de chorar ao expressar sua confusão. Não seja bobo, César não é Vicente. Não sei por que você pensou isso, mas não quero que você pense isso de novo. Eve finalmente abraçou Nina enquanto ela suspirava interiormente, preocupada com Vicente e com o que aquela garotinha sabia. Preciso falar com ele sobre isso o mais rápido possível. Com isso em mente, ela tentaria lidar com a situação à sua maneira, tranquilizando Nina e dizendo-lhe que Vicente estava se preparando para seguir em frente com a viagem a Salt Star City à luz de algumas oportunidades recentes para a família Fuller. Nina ficou perplexa, mas acreditou em Eva e logo se acalmou o suficiente para que seu cuidador não se preocupasse muito. Ela ficou em casa o resto do dia, mas mais tarde Eve ligou para Shelby para falar com Nina e ter certeza de que tudo ficaria bem. Com isso, os primeiros dias desde a queda da família Mazzanti logo passariam, com muitas mudanças locais e preparativos para a partida da família Fuller. Fim do capítulo. Capítulo 488 Início da jornada para Salt Star City. 5 dias após o incidente da família Mazzanti, um novo dia amanheceu em Millfall, com um céu completamente azul ao amanhecer. A cidade parecia ter se acalmado após a queda da família Mazzanti, com os cidadãos voltando às suas vidas habituais, mas ainda comentando as mudanças locais. Enquanto os guardas locais e os madrugadores comentavam em voz baixa sobre o ressurgimento da facção do Sindicato Escarlate, algumas carruagens estacionadas fora da propriedade Fuller começaram a se mover. Das 3 carruagens com o brasão da família Fuller, 2 continham a bagagem da família e os subordinados oficiais da casa, enquanto o veículo do meio transportava Nina e Eve. Após dias de preparação para a mudança da família de Millfall, este grupo estava pronto para partir para Salt Star City. Nina já havia se despedido de todos os seus amigos e colegas, assim como de Shelby. Agora, ela estava ansiosa por sua nova jornada. Ela não se importava em mudar de cidade ou academia. O mais importante para ela era estar ao lado do irmão. Mas ela estava nervosa porque da última vez que esteve em Salt Star City, ficou surda e perdeu a mãe, o pai e a irmã mais velha. Então Nina não pôde deixar de ficar ansiosa ao sentar-se na carruagem com Eve, um pouco pálida e suando profusamente. Eve conseguiu entender a garota na frente dela e disse: "Não se preocupe, Nina, tudo ficará bem. Encontraremos Rory e seu irmão logo depois de deixarmos Millfall. Eles nos protegerão no caminho para Salt Star City. Espero que nada de ruim aconteça", Nina murmurou, pensando que se algo acontecesse, ela preferiria não sobreviver. Ela não queria ter que lidar com outra tragédia. Se algo ruim acontecesse, ela honestamente preferiria ser com ela e não com seu irmão, Rory ou Eve. Eve podia sentir o quão preocupada Nina estava, o que a fez sofrer pela realidade daquela criança. Apesar de ter quase tudo, esta jovem sofreu muito em sua curta vida. O cocheiro da primeira carruagem sorriu. "De qualquer forma, há um problema, capitão. Há algum perigo pela frente que devamos estar cientes. Você deve ter cuidado. A província tem estado mais perigosa do que o normal ultimamente. De qualquer forma, você está livre para ir. Tenha uma boa viagem", o soldado real disse enquanto liderava o caminho para o grupo, não encontrando razão para detê-los ali. À medida que as carruagens continuavam, 3 dos vários soldados que saíam da cidade juntaram-se ao homem que acabara de falar. "Tem certeza de que não devemos questioná-los mais?" Um dos capitães perguntou. "Diga o que mais?" O líder do grupo perguntou. "O que podemos aprender com um grupo de acólitos e aprendizes que deixaram a cidade por um bom motivo?"
O homem pode estar mentindo. Ligue HTSN Omicron VYL. Não, o que o homem disse foi factual. Algum tempo atrás, Newton foi visto em Milford. Ele estava visitando a família Fuller. Então pode ser verdade. O homem disse isso porque Newton era uma figura muito importante e sempre que entrava em uma cidade do interior, as forças reais ficavam de olho em seus movimentos. Não era para mantê-lo sob controle. Era para mantê-lo seguro porque o rei o valorizava, e seria uma pena se ele caísse na cidade de um rei. Por isso esse grupo sabia que Newton havia visitado Vicente, embora não soubesse que o professor também havia visitado César. De qualquer forma, informaremos a comandante. Ela se encarregará de comunicar isso com os batalhões em Salt Star City. Se for falso, podemos agir contra a família Fuller e forçá-los a dizer a verdade. O líder disse, encerrando o assunto. O grupo de Nina deixou Milford sem maiores problemas e logo seguiu por Crowwoods, onde Vicente e Rory se juntariam ao grupo no dia seguinte para continuar sua jornada para Salt Star City. Sarah e Bart também iriam para Salt Star City. Mesmo assim, eles mantinham uma certa distância, viajando centenas de metros acima do solo para não causar problemas ao grupo ou sinalizar para Nina o que não deveriam. E assim começou a jornada de 3 semanas entre Milford e Salt Star City. Fim do capítulo. Capítulo 489. Aproximando-se das metas. 2 semanas após a queda da família Mazzanti. Enquanto Milford vivia sua nova realidade, várias pessoas em Salt Star City já estavam cientes do que havia acontecido na antiga casa da família Mazzanti. Newton soube da morte de César, mas no dia anterior recebeu um comunicado do próprio Dom Mazzanti, dizendo ao professor para duvidar de qualquer pessoa que falasse sobre sua morte. Vicente não explicou o que havia acontecido, mas sua mensagem foi suficiente para acalmar o professor. Portanto, Newton não se preocupou muito com a possível perda de um grande gênio provinciano. Ele continuou seu trabalho na Royal Academy of Salt Star City, mantendo para si sua curiosidade sobre o que poderia estar por trás dessas notícias recentes. Ele não falava muito, a menos que estivesse sendo questionado ou alguém quisesse sua opinião sobre um assunto. Então ele não apenas não se preocupou, mas também encarou a vida como ela veio. Mas foi diferente para Nova, que havia recebido uma carta de Cora no dia anterior. No grande quartel-general do exército em Salt Star City, Nova estava sentada em seu escritório, preocupada com a situação de Vicente. Ela ainda o amava tanto quanto lhe pediu que pensasse um pouco sobre a situação deles. Ela ainda não sabia como lidar com ele depois de sua descoberta anterior, mas tinha sentimentos genuínos por ele e não queria machucá-lo. Ao saber pela carta de Cora que César havia morrido, Nova ficou arrasada e pensou que o pior havia acontecido e que ela não poderia mais ver o homem que amava. Era por isso que ela estava trancada em seu escritório desde a noite anterior, afetada demais para fazer qualquer coisa além de pensar no quanto se arrependia. Ela estava sentada no chão em frente à mesa, com os cabelos desgrenhados e potes de vidro espalhados aqui e ali. Ela havia adormecido nesta posição depois de uma noite terrível, tendo passado as últimas horas nesta posição desconfortável. Ligue HTSN Omicron VYL. Enquanto isso, o grupo de Vicente percorreu um longo caminho desde Milford depois de quase 10 dias de viagem e já estava a meio caminho de seu destino. Nada de particularmente problemático havia acontecido naqueles dias, pois Bart e Sarah cuidavam da segurança do grupo, enquanto Vicente já era forte o suficiente para espantar seres mágicos e criminosos típicos desta província. Brigas como aquela entre os soberanos que levou à morte de Kate Hogan aconteciam, mas não eram frequentes. Como nada dessa magnitude havia acontecido, eles viajaram sem problemas até então, com Nina ganhando mais confiança e ficando mais ansiosa para retornar a Salt Star City. Vicente ainda sentia alguma dor no coração pela cidade onde tanto havia perdido. Mas Nina era mais jovem e teve mais facilidade para superar a perda.
Voltar para Salt Star City trouxe lembranças ruins, mas ela pensou mais em aprender com Newton e eventualmente ingressar na Royal Academy. Isso a excitou. De qualquer forma, o grupo fazia paradas ocasionais no caminho para a maior cidade da província, viajando de carroça durante o dia e parando em matas ou vilas à noite. Nas cidades, aproveitavam para fazer pequenas compras para não chamar a atenção, mas que seriam suficientes no final da viagem para que Vicente acumulasse uma grande quantidade de recursos. Embora ele tivesse deixado muitas moedas e itens valiosos para aumentar suas chances de enganar seus inimigos, ele ainda tinha mais de 10.000 moedas de ouro com ele. Com essa quantia, ele poderia comprar muitas coisas durante sua viagem a Salt Star City e, ao mesmo tempo, proporcionar a Nina uma ótima experiência de viagem. Eles viajariam por mais 10 dias até finalmente chegarem perto da maior cidade da província, de volta a este lugar depois de anos desde a morte de Andrew e o sequestro de Lauren. Vendo a bela cidade não muito longe do seu grupo, Vicente cerrou os punhos com determinação, pensando nas muitas promessas que havia feito ao longo dos anos. Estou me aproximando de você, Lauren. Mais cedo ou mais tarde, irei alcançá-lo e devolver-lhe a liberdade. Ele se lembrou da última vez que viu sua irmã mais velha, determinado a segui-la depois de resolver seus assuntos com os assassinos de Kate. Com seu nível e riqueza atuais, ele só queria se estabelecer localmente e resolver a situação de Nina antes de prosseguir com sua vingança. Fim do capítulo. Capítulo 490 Planos para Salt Star City. Ao chegar em Salt Star City, Vicente e seu grupo passaram por um posto de controle do Exército Real, uma das consequências restantes de sua fuga do Centro Correcional de Long Bay. Como a família Fuller não devia nada oficialmente a ninguém e como Vicente usou um dispositivo para mudar a aparência de suas gemas mágicas, eles não tiveram problemas em passar pela inspeção. O dispositivo mágico que ele usou para se parecer com Oscar foi muito eficaz para enganar acólitos e magos. Quanto menos o usuário tentava mudar sua aparência, mais eficaz o dispositivo se tornava. Vicente não estava preocupado que alguém reconhecesse facilmente sua aparência, mas sim que notassem sua joia em comum. Consequentemente, ele protegeu apenas essa informação, deixando o resto de si como estava. Já Sarah estava acompanhada de Bart e não entraria em Salt Star City com o grupo. Ela não tinha apenas o exército perseguindo-a, mas também a Congregação das Revelações, que ainda procurava por sobreviventes da facção Os Sem Rosto. Eventualmente, ela poderia ir e vir desta cidade quando as tensões diminuíssem, mas por enquanto, ela ficaria ao lado de Bart e esperaria pelas ordens de Vicente. Assim, o grupo de 3 carruagens entrou na maior cidade da província, dirigindo-se logo para a propriedade que Vicente já adquirira através de um dos seus associados. Chegando na região central de Salt Star City, Vicente e seu grupo pararam em frente a uma propriedade de 400 metros quadrados onde havia uma linda casa de pedra que lembrava um pequeno castelo. Em frente à casa havia um jardim, onde cercas prateadas separavam a propriedade da calçada, de onde qualquer pessoa podia chegar em poucos minutos a pé aos serviços mais importantes da cidade. Não é ideal que você, Sarah e Bart sejam meus representantes diretos nos vários grupos que trabalharão sob meu comando. Só faremos isso até que pessoas fortes estejam prontas para ocupar o seu lugar. Para isso, nos concentraremos em recrutar mais homens e desenvolver mais armaduras robóticas em Salt Star City. Caso contrário, não quero me envolver muito nos problemas locais. Nós gradualmente assumiremos o controle da província através das cidades menos complicadas e só lidaremos com este lugar quando tivermos uma posição sólida na área. Rory gostou do que ouviu porque desta forma, seria menos provável que eles se envolvessem em disputas locais, o que, naturalmente, aumentaria as suas hipóteses de sucesso local. Isto é melhor. Isso dará a Nina um lar mais estável e paz para crescer. Rory comentou em voz baixa. Suspiro. Talvez tenha sido bom termos vindo aqui mais cedo, será mais fácil conseguirmos bons recursos para o grupo e para Nina aqui do que em Millfall. Sim, essa é a grande vantagem de tudo isso.
Vicente concordou enquanto olhava na direção onde ouvia a voz animada de Nina. Quanto aos Ruby Devils, vamos deixar mais membros morrerem naturalmente antes de nos envolvermos com eles. Eles perderam alguns membros importantes recentemente, mas ainda são atraentes. Não pretendo tomar a cidade deles agora. Rory perguntou, você quer deixar outros grupos oportunistas tentarem a sorte com eles primeiro? Deixe todos os lados interessados em dominar a cidade se enfraquecerem. Quando todos pensarem que tudo está resolvido e a estabilidade alcançada, nós faremos a nossa jogada. Vicente disse com confiança. Com seu poder atual, ele já estava confiante de que teria boas chances de sucesso com seus planos localmente. Mas a partir de hoje, ele teria que lidar com perigos que ainda não queria trazer para perto de seu grupo. Considerando como ele achava que se sairia se agisse hoje, ele estava confiante de que seu desempenho seria ainda melhor em alguns meses ou até mesmo em um ano. Tudo bem, vou repassar suas palavras para que o resto do grupo saiba suas intenções, disse Rory, já pensando no grupo que veio para esta cidade antes deles após a fuga de Milfall e a queda da família Mazante. Esse grupo incluía os 25 homens mais fortes e confiáveis da família, que já os esperavam em Salt Star City. Vicente disse a Rory ao ver seu amigo se afastando dele. Traga-os aqui, suas identidades sempre foram protegidas em Milfall. Então, de agora em diante, eles serão guardas, mordomos, cozinheiros e jardineiros da família Fuller. Rory sorriu, entendendo que essas posições seriam apenas fachadas para esconder o verdadeiro número de guardas do grupo. Fim do capítulo. Eu não estive em todos os lugares, mas está na minha lista, Susan Sontag.